Dando continuidade aos estudos de versionamento de arquivo utilizando o Git, nesse vídeo eu vou falar dos estados de um arquivo, tá? Que pode ser untracked, modified, staged e committed, tá bom? Quer saber mais sobre esses estados? Vamos lá, simbora pro vídeo, olha só. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e como eu falei na introdução desse vídeo, nós vamos falar sobre os estados de um arquivo no repositório Git, bacana? Se você ainda não sabe o que é um repositório Git, recomendo que você veja o primeiro vídeo que eu fiz antes desse aqui, falando de versionamento de arquivo, onde eu passei os conceitos mais fundamentais para a gente entender como é que funciona esse sistema de versionamento, bacana? Inclusive, no próximo slide, eu vou apresentar um resumo do que foi visto lá no primeiro vídeo, tá? Vou deixar o card aqui em cima e vou deixar também o link na descrição, caso você tenha alguma dúvida, bacana? Então, olha só, no próximo slide, eu tenho aqui os comandos que eu mostrei no último vídeo, tá? Então, git config para a gente configurar o Git, é a primeira vez que a gente instala, tá? Como a gente inicializa um projeto, como a gente adiciona arquivos para serem monitorados, como a gente comita, como a gente cria branch utilizando o comando checkout e como a gente pode monitorar os estados de um arquivo, de um projeto e também como a gente consegue ter o histórico de todos os commits já feitos naquele projeto, bacana? Então esse é o resumo do primeiro vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre algum desses comandos, corre lá no vídeo, eu vou deixar também o link na descrição, bacana? Mas agora, nesse vídeo de agora, a gente vai falar exclusivamente de estado de um repositório, ou seja, aquela mensagenzinha que aparece quando a gente executa o comando git status, tá? Então vamos lá, próximo slide. Eu vou falar que um arquivo dentro de um repositório do Git, ele pode ser basicamente untracked e tracked, tá? Ou seja, é um arquivo que ainda não está sendo monitorado pelo Git, no caso untracked, ou tracked, que está sendo rastreado, digamos assim, ou monitorado pelo Git, bacana? E um arquivo tracked, ele pode ser modified, staged e committed, tá? Para a gente simplificar, no próximo slide, eu vou colocar todos esses caras numa única linha, tá? Então tá lá. Temos um arquivo untracked, modified, staged e committed, tá? E aqui aquela bolinha amarela representa um arquivo que eu tenho dentro do meu repositório, tá? Então, a princípio, eu tenho um arquivo untracked. Acabei de criar um arquivo, essa bolinha amarela aí, e este arquivo ele está untracked, ou seja, o Git não está monitorando alterações nesse arquivo, tá? Se eu faço alguma modificação nesse arquivo, continua na mesma. O Git não está monitorando esse arquivo, então pode fazer alteração à vontade. A partir do momento que eu executo o comando git add, aqui eu coloquei o ponto porque ele vai adicionar de uma única vez todos os arquivos que estão untracked naquele momento. Eu poderia passar arquivo por arquivo também, se eu quisesse, tá? Mas no caso aqui, só para exemplificar, coloquei git add ponto e ele vai fazer o quê? O Git ele vai começar a monitorar todos os arquivos que estavam untracked. O que vai acontecer na prática é que esse cara ele vai pular para uma área de staged. E o que é esta área de staged, pessoal? Essa área de staged é uma área, digamos assim, pré-committed, tá? Ou seja, eu posso adicionar vários arquivos na área de staged para depois efetuar um commit único. Por exemplo, eu posso adicionar um index.html, um estilo.css e um app.js, por exemplo. Eu posso adicionar esses três arquivos dentro dessa área de staged e depois, com um único comando de commit, eu posso comitá-los todos de uma única vez num único commit. Por exemplo, se essas três alterações nesses arquivos diz respeito a uma feature, por exemplo, tá? Então eu tenho três arquivos no staged e um commit só que vai contar o que foi feito nesses três arquivos, né? O que foi alterado nesses três arquivos, bacana? Então esta é a área de staged, é para isso que ela serve, é uma área, digamos assim, pré-commit, de antes da gente commitar os arquivos. Lembre-se que lá no primeiro vídeo eu falei que um commit nada mais é do que uma fotografia do seu projeto num determinado tempo, bacana? Maravilha! Então depois eu vou lá e coloco aquele comando git commit -m para passar uma mensagem e passo uma mensagem qualquer. Quando eu pressionar o Enter do meu teclado, este arquivo ele será comitado, bacana? Está comitado ali, eu tenho um registro daquele commit. Legal, pessoal? Depois eu vou lá e faço mais uma alteração, tá? Coloquei ali um retângulo em cima ali representando um bonezinho, por exemplo, tá? O que vai acontecer com aquele arquivo que estava comitado? Ele vai voltar para a área de modified, ou seja, eu tenho uma modificação naquele arquivo. Bacana? No próximo slide, o que eu faço?
eu coloco o comando git commit am, né, -am, e passo uma mensagem. O que você acha que vai acontecer com esse arquivo, pessoal? Você acha que ele vai passar para staged ou para committed? Reflita um pouquinho, eu vou pressionar o enter aqui para ir para o próximo slide. Olha só, quando eu executar esse comando, ele vai direto para a área de committed. Por quê? Porque uma vez que aquele arquivo ele já tinha sido monitorado pelo menos alguma vez pelo Git, quando eu executo o comando git commit passando -am, o A é de adicionar e o M é de mensagem, quando eu passo essa flag, né, melhor dizendo AM, direto eu já faço a adição na área de stage e também o commit. Bacana? Ele já vai ali direto para a área de comitado. Bacana? Depois eu fiz mais uma alteração, coloquei uma boquinha triste no meu bonequinho, tá? O que aconteceu? Ele foi lá para a área de modified. Depois eu desisti dessa alteração. Eu quero descartar esta alteração. Repara, eu fiz uma modificação, este arquivo está numa área de modified, tá? Não adicionei ele ainda na área de staged, ele simplesmente está na área de modified, e eu quero descartar esse cara. Qual é o comando que eu faço para descartar alterações? Nesse caso, eu vou utilizar o git checkout. Pode passar git checkout ponto ou git checkout e o nome do meu arquivo. Eu vou descartar as alterações feitas naquele arquivo. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Ele vai descartar aquelas alterações. Olha só, vou voltar um estado anterior. Olha só, eu tinha o desenho da boquinha. Quando eu coloco o git checkout, eu vou descartar essa alteração da boquinha e ele volta para o estado que ele estava antes e vai para ali, para a área do comitado. Bacana? Próximo slide. Voltei ali a colocar o desenho de boquinha e ele voltou para a área de modified, ou seja, ele está aguardando ali, tá? Daí eu fiz algo muito diferente. Eu fui lá e adicionei na área de staged. Eu dei o comando git add ponto, adicionei aquele arquivo na área de staged. Agora ele está numa área antes de ser comitado. Bacana? Só que eu me arrependi. Eu não quero que esse desenho da boquinha triste, que este cara vá para um registro lá no meu histórico de arquivo. Eu quero desfazer. Lembre-se, antes de adicionar na área de staged, eu executei o comando git checkout para desfazer as alterações dos arquivos, né, que estavam na área de modified. Agora esses arquivos estão na área de staged. O git checkout não vai mais funcionar. Para eu desfazer esse desenho dessa boquinha triste, eu vou executar esse comando aqui. Esse comando é novo. Git reset e essa palavra mágica aí, head, tá? Head com letras maiúsculas, tá? Essa palavra ela tem um significado, na verdade eu vou dar um spoiler. O head, ela aponta para o último commit. Bacana? Depois a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas por hora você precisa saber que o head aponta para o último commit. Então eu vou fazer git reset head. Quando eu executar este comando pressionando o enter do meu teclado, o que vai acontecer é que este arquivo volta para a área de modified, porém as alterações do arquivo não são perdidas, tá? O desenho da boquinha ele continua lá. E aí eu posso tomar uma ação. Ou eu dou o comando git checkout, inclusive é o próximo slide, olha só. Git checkout, você já sabe o que vai acontecer. Ele vai simplesmente descartar essas alterações e volta ali para a área de comitado sem aquele desenho da boquinha. Bacana, pessoal? E agora chegou a hora da gente ver tudo isso que eu falei na prática. Então vamos lá. Muito bom. Estou aqui com o meu repositório, do jeito que eu tinha deixado no vídeo passado, tá? Um HTML bastante simples aqui. E aqui eu vou simplesmente fazer uma alteração, pessoal. Vou vir aqui e colocar o número 2, tá? GitHub parte 2. A gente ainda não tá falando de GitHub, mas calma lá, a gente chega lá. Bom, fiz uma alteração e vou salvar este cara, tá? Pressionei Ctrl S e salvei esse meu index.html. O que vai acontecer? Se eu digitar git status aqui, no vídeo passado eu utilizei o terminal do Git Bash, eu continuo utilizando o terminal do Git Bash, porém integrado com o meu Visual Studio Code, tá? Mas maravilha, vamos lá, digitei aqui git status e olha o que aconteceu. Ele falou que eu tenho um arquivo que está modified, ele está na área ali do modified. E aí eu tenho duas ações, o próprio Git já me dá uma pista do que eu posso fazer. Repara só, veja essa mensagem aqui, ó. Eu posso utilizar git add para atualizar o que será comitado, ou posso fazer o git checkout, tá? E aí eu passo aqui o nome do meu arquivo para descartar as alterações em Working Directory, tá? O que é este Working Directory, pessoal? Nada mais é do que a junção, digamos assim,
do meu diretório físico no meu sistema operacional, com o conceito de branch. Bacana? Por exemplo, se eu estou no meu diretório de arquivo e eu estou na branch master, o meu working directory é exatamente isso. É o meu diretório, né, o meu repositório na branch master. Se eu mudo a branch e faço alterações na branch, é o meu diretório físico no meu sistema operacional, mas para aquela branch, para a nova branch que eu criei. Bacana? Este é o conceito de working directory. Bacana, pessoal? Então tá aqui, ele já me dá uma sugestão aqui do que eu posso fazer. Então, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou mudar Move Panel Right, tá? Vou deixar assim. Deixa eu tirar estes arquivos e deixar desta forma. Maravilha, eu vou também dividir por 2, só para que eu não tenha nada aqui embaixo. Aqui. Olha só, vou deixar dessa forma aqui, bacana? Deixa eu diminuir um pouquinho mais, aumentar aqui a área do terminal. E é isso aí. Então vamos lá. Novamente, Git Status, eu já tenho ali o Modified, certo? Posso fazer essas duas coisas. Então se eu vier colocar Git Add, como a gente viu no vídeo passado, eu posso colocar só este arquivo, index.html, tá lá. Se eu digitar Git Status novamente, o que vai acontecer? Ele vai falar que o meu arquivo foi modificado, né? E eu posso fazer já os commits, olha só. E ele até me diz aqui, olha só, Git Reset Head, tá? E eu posso passar somente um único arquivo para unstage, ou seja, tirar da área do meu stage, tá? Nesse caso, eu vou commitar esse cara. Então vamos lá, commit, git commit, -m, porque eu já adicionei na área de stage, então não preciso passar a flag A, -m, e vou colocar aqui parte 2, sei lá, simples assim, tá? Parte 2, comitei, e o que aconteceu? Git status, desse jeito. O que aconteceu? O meu projeto está limpinho, olha só, o working director, ou melhor, o working tree clean, tá? Não tenho nada para ser comitado. Bacana? Muito bom. Agora, digamos que eu quero fazer o seguinte, eu quero remover o footer, tá? Salvei o arquivo sem aquela tag footer. Se eu digitar aqui, git status novamente, ele vai falar que o meu arquivo foi modificado. Mas digamos que eu me arrependi, eu não quero mais, eu quero voltar para o estado antes. O que eu posso fazer? Como a gente já sabe, git checkout ponto, tá? Ou seja, eu estou descartando as alterações feitas em todos os arquivos, tá? Repara, eu estou com o meu estado aqui do meu arquivo modificado, eu não adicionei esse cara na área de staging, tá? E eu estou descartando as alterações. Quando eu pressionar o Enter, repara o que vai acontecer aqui nesse número, ou melhor, no footer, né? A gente removeu o footer. Então repara o que vai acontecer, o footer magicamente voltou a aparecer do mesmo jeito que estava antes. Bacana? E agora o que eu vou fazer? Eu vou remover este footer novamente, tá? Vou salvar e vou adicionar esse arquivo git add index.html e vou adicionar. Este cara está na área de staging, tá? O arquivo já foi salvo e já foi adicionado na área de staging. Se eu quiser reverter o que eu fiz, eu quero voltar para o estado anterior, o que eu posso fazer? Eu posso digitar git reset head, exatamente isso. Se eu apertar o Enter, eu desfiz a alteração, só que as alterações do meu arquivo, elas não estão aqui, o meu arquivo ele não foi alterado, digamos assim, tá? Se eu colocar aqui git status, o que vai acontecer? O meu arquivo foi modificado, tá? Ou seja, eu posso voltar para o estado anterior, eu posso descartar essas alterações. Como que eu faço isso? Vamos lá, git checkout, posso colocar o nome do arquivo, pressionar, prontinho, o meu arquivo, né, o meu footer, voltou para cá. Vamos fazer mais um teste. Git add ponto, antes, né, deixa eu remover novamente e salvar, maravilha. Vou adicionar, bacana? Agora eu quero reverter novamente, eu me arrependi, eu já adicionei esse cara na área de staging, mas eu quero reverter. Eu posso executar git reset head desse jeito, e eu já posso pedir também para que ele descarte
todas as alterações que eu fiz nesse arquivo. E para isso eu vou passar a flag hard, tá? --hard. Ou seja, ele vai voltar para o último commit e já descartar todas as alterações. Muito cuidado com esse comando, tá? Porque ele vai descartar mesmo. Se você fez alguma coisa que você não queria perder, você vai perder, tá? Se eu digitar aqui o Enter, pressionar o Enter, tá lá. Ele desfez aquela alteração e o meu footer voltou a aparecer. Bacana, pessoal? Muito bem, pessoal, esta foi a segunda aula sobre Git, onde a gente falou especificamente sobre o estado dos nossos arquivos, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que deixe o joinha aí. Se não for inscrito, peço que se inscreva também, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, bacana? E se você quiser que eu continue fazendo essa playlist, falando um pouco mais sobre Git, coloca nos comentários para mim, deixa eu ver se esse vídeo vai performar legal. Eu posso sim continuar falando sobre esse mesmo assunto, legal? Se tem alguma dúvida específica sobre o Git também, sobre o GitHub, quiser colocar nos comentários também, isso também vai me ajudar, me dando um norte aí dos próximos assuntos que eu posso falar nesse vídeo. Fechado, pessoal? É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!